Olá, mulheres lindas e abençoadas! Hoje o nosso tempo de palavra e oração será para nos livrarmos dessas amarras das mentiras do diabo contra a nossa vida. Você sabe que o diabo, ele é o pai da mentira. E muitas vezes nós estamos amarradas em mentiras que o diabo proferiu contra a nossa vida. Você sabia que nós acreditamos em palavras, em situações que nos feriram, que nos machucaram e a gente acabou acreditando que não é uma verdade para a nossa vida, isso é uma mentira. E às vezes passamos uma vida amarradas nessa mentira. Talvez você ouviu aí de pessoas que têm influência afetiva sobre a sua vida, avó, professor, tio, às vezes um amigo, e a pessoa falou algo para você, aquilo te feriu tanto lá na sua infância, talvez na sua adolescência, né? Isso te feriu tanto que amarrou a sua vida e te mantém amarrado até hoje. E às vezes os seus pés estão cheios de laços de mentira. E nós temos que acreditar na palavra do Senhor, o que Ele pensa ao nosso respeito, o que o Senhor fala ao seu respeito. É isso que importa. E como o diabo, ele é o pai da mentira, ele arma mentiras, ele fala mentiras e nos enreda em situações de mentiras. Então hoje eu quero lembrar você de que o Senhor, Ele já liberou palavras de verdade sobre a sua vida. Quais são as palavras que o Senhor já te falou sobre a sua identidade, sobre o seu caráter, sobre o seu futuro, sobre o seu posicionamento? Mas você insiste em ficar neste lugar de mentira, que são as mentiras que o diabo proferiu contra a sua vida. Sabe, eu cresci ouvindo muitas coisas ao meu respeito e muitas vezes eu acreditei que eu era tímida, que eu não sabia falar, que eu não sabia me posicionar, porque eu ouvi mentiras ao meu respeito. E o diabo, na verdade, o que ele queria era fechar a minha boca. Ele não queria que eu abrisse a boca para pregar o evangelho de Jesus. Então tem muitas coisas na sua vida que estão travadas, muito potencial. Tem muita capacidade sua que está travada, porque ainda existem palavras que amarraram você. E aí eu quero perguntar para você, essa palavra que lançaram contra a sua vida, essa situação que armaram para você ou que você viveu, ela é uma verdade ou ela é uma mentira? Hoje o Senhor está te trazendo essa lembrança. Ele está lembrando até situações que você vivenciou e até palavras que você ouviu. E o Senhor está falando hoje, filha, eu estou vindo aqui e eu estou revelando ao seu coração situações, palavras que você precisa se libertar e você precisa abandonar. E você precisa entender que isso não era a verdade que o Senhor tinha para você. Eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 44, que diz assim. Jesus estava numa discussão com algumas pessoas incrédulas, com algumas pessoas que queriam permanecer no pecado. Então Jesus olha para essas pessoas e diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade. O diabo, ele odeia a verdade. Por isso que ele sempre vai lutar contra você quando você começa a se posicionar tanto na verdade que é Cristo, quanto na verdade da sua identidade. Você tem que entender isso. O diabo odeia quando você se posiciona na verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então hoje a gente consegue entender muitas coisas na nossa vida que foram geradas pelo diabo. O diabo, ele está ao nosso redor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para entrar e fazer algum estrago na nossa vida. Porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. E às vezes ele vai fazer isso através do quê? Da mentira, porque a verdade, quando ela chega na nossa vida, a verdade ela liberta. Então conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Enquanto a verdade liberta, a mentira amarra, a mentira te prende. Então hoje eu quero dizer para você, chegou o dia de você desatar esses nós aí na sua vida, de você tirar esses laços que estão no seu pé, te amarrando neste lugar, te amarrando em mentiras, te amarrando em situações de mentira, o que você pensa ao seu respeito. Tem muitos pensamentos que você tem ao seu respeito que não é verdade, que é uma mentira, que talvez fizeram você acreditar, mas que é uma mentira. Quantas coisas do seu caráter, da sua personalidade que você está amarrada, quantos medos você tem,
Quanto de insegurança você fica nutrindo aí na sua vida. Quanta falta de coragem, né? Às vezes você está desencorajada, você está triste, sabe? Você não tem nem vontade de viver, você não tem ânimo, você não consegue conquistar, você não consegue focar. Por quê? Porque você está presa nas mentiras e não na verdade que o Senhor já falou sobre a sua vida. Agora, às vezes, não sei se você percebe, às vezes a nossa tendência é a gente acredita mais na mentira do que na verdade, não é verdade? Às vezes, quando alguém fala uma mentira pra gente, a gente vai lá e, ai, pois é, porque a gente às vezes tá lá mais suscetível a acreditar nas mentiras do que a acreditar na verdade. O que Cristo tem falado ao seu respeito? O que as pessoas, quando elas olham pra você, né, pessoas que são enviadas por Deus pra te encorajar, pra te levantar, o que elas têm falado ao seu respeito? Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem falado ao seu respeito. E hoje você vai deixar no altar do Senhor toda mentira que lançaram contra a sua vida e mentira que você acreditou, que você transformou mentiras em verdade. Você está pavimentando a sua vida em mentiras que você acredita. Mas hoje Deus está te dizendo, eu estou te libertando deste lugar, em nome de Jesus. Vamos orar então? Que você possa fechar os seus olhos e declarar toda mentira que foi lançada contra a sua vida. Está caindo por terra agora em nome de Jesus. Nós vamos desatar esses nós, tudo aquilo que tem te amarrado, que fez os teus pés ficarem nesse lugar de mentira. Ou se você está sendo mantida num lugar de mentira, nós vamos orar para o Senhor te tirar e te libertar deste lugar, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, porque Tu, Pai, Tu, Senhor, é o nosso Pai da verdade. Em Ti habita a verdade. E quando conhecemos a verdade ela nos liberta. E nós cremos que hoje, Senhor, a verdade está nos libertando. A verdade está nos tirando desse lugar de mentira, deste lugar de engano. Meu Deus, como a mentira, ela é terrível. Como a mentira faz a gente permanecer nesse lugar de engano. Deus, não podemos pavimentar a nossa vida com mentiras. Não podemos construir uma casa sólida, uma família sólida, uma vida sólida com base na mentira. Então hoje, Deus, nós te pedimos, Pai, nos liberta de toda mentira. Pai, nos liberta de toda investida do diabo que lançou mentiras contra a nossa vida, porque ele é o pai da mentira e ele age, como diz a tua palavra, de acordo com o caráter dele. Ele é o pai da mentira e muitas pessoas perversas ficam neste lugar porque amam o pecado, gostam de ser perversos, gostam de estar sempre no pecado. Por isso hoje, Pai, nós te pedimos, nos liberta de toda mentira. Pai, me liberta, fala assim, Senhor, me liberta de toda palavra que era uma mentira, Pai, sobre mim, que falaram sobre mim que era mentira e me deixou amarrada neste lugar. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão abalada, eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão frustrada, Deus. E eu fiquei amarrada nesse lugar, eu fiquei amarrada nessa situação. Eu fiquei amarrada, Senhor, neste lugar de mentira. Ah, Deus, como é triste saber que alguém está mentindo pra gente. Como é triste ver que alguém está nos enganando, Deus. Pai, nos tira deste lugar de engano, de mentira e não nos deixa fazer o mesmo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Tira os nossos pés de todo laço da mentira. Escreva e declare sobre a sua vida. Pai, tira os meus pés de todo laço da mentira. Escreva nos comentários como uma declaração de fé sobre a sua vida. Senhor, tira os meus pés de todo laço da mentira. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Envie essa mensagem para pessoas que você sabe que está precisando dessa palavra. Pessoas que precisam parar de acreditar nas mentiras do diabo, que o diabo tem lançado contra a vida delas. Você que ama a vida de alguém e sabe que essa pessoa precisa ser liberta dessa mentira, envie para o máximo de amigas que você puder e abençoe a vida de outras pessoas, porque se essa mensagem abençoar a sua vida, ela vai abençoar a vida de muitas outras pessoas. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, vai ali no meu canal, se inscreva, porque todos os dias nós temos um tempo assim, tão gostoso de palavra e oração. Eu quero convidar você a estar todos os dias aqui, juntinho comigo. Amém? Deus abençoe a sua vida.